Você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu também sou distraído, devo ter TDAH"? Ou então: "Isso é falta de foco? Todo mundo tem um pouco disso"? Essas frases parecem inofensivas, mas carregam um peso enorme. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH, ainda é alvo de preconceito, desinformação e julgamento. E isso tem consequências sérias. Hoje vamos falar sobre o que não se deve dizer a alguém com TDAH e por que as palavras importam tanto. Antes de começarmos, curta este vídeo e se inscreva no canal Cirurgia, Ciência e Saúde. Isso ajuda o YouTube a entender que este conteúdo é importante e faz com que mais pessoas tenham acesso a informações médicas e científicas confiáveis, gratuitas e baseadas em evidências. E quando falamos em saúde mental, informação pode transformar vidas. O TDAH não é preguiça, não é falta de esforço e nem é uma desculpa. Ele é um transtorno neurobiológico que altera o funcionamento do cérebro em áreas responsáveis pela atenção, pela organização e pelo controle de impulsos. Pessoas com TDAH não sofrem porque não sabem o que fazer. Elas sofrem porque muitas vezes não conseguem fazer, mesmo sabendo. É como se a mente tivesse vários pensamentos simultâneos competindo por atenção e o foco fosse um recurso escasso. Isso torna tarefas simples, como organizar o dia, lembrar compromissos ou concluir um trabalho, desafios diários. A ciência mostra que no cérebro de pessoas com TDAH há diferenças na regulação de neurotransmissores, especialmente dopamina e noradrenalina. Essas substâncias são fundamentais para o sistema de recompensa e motivação. Quando estão em níveis alterados, tornam o cérebro mais sensível a distrações e menos capaz de sustentar atenção em tarefas que não trazem prazer imediato. Por isso, a procrastinação e a dificuldade de começar atividades são tão frequentes. Não é falta de vontade, é um cérebro que funciona de forma diferente. Agora imagine viver assim e ainda ouvir repetidamente frases como: "Você precisa se esforçar mais". Isso é desculpa. Todo mundo tem um pouco disso. Essas palavras não ajudam, elas ferem. Quando alguém com TDAH escuta isso, o que sente é culpa. Culpa por não corresponder às expectativas, por esquecer prazos, por se perder em detalhes. E essa culpa acumulada corrói a autoestima. O que começa como uma tentativa de explicação vira autossabotagem e vergonha. É por isso que o TDAH, quando não tratado ou quando invalidado por quem está ao redor, frequentemente vem acompanhado de ansiedade e depressão. O diagnóstico do TDAH deve ser feito por um médico psiquiatra ou neurologista, com base em critérios clínicos e avaliação detalhada. Mas mesmo com diagnóstico, o preconceito persiste. Muitos ainda acreditam que o transtorno é uma moda, um rótulo inventado para justificar comportamentos. Isso não é verdade. Estudos de neuroimagem, genéticos e comportamentais confirmam as diferenças cerebrais em pessoas com TDAH. O transtorno não é psicológico, é biológico, embora tenha impacto direto no emocional e no social. Se você está gostando do conteúdo até aqui, curta o vídeo agora mesmo. Quando você interage, o YouTube entende que esta é uma informação relevante e mostra o vídeo a mais pessoas que precisam compreender o TDAH com base em ciência. Assim, você ajuda a combater o preconceito e a ampliar o acesso à informação. Uma das piores coisas que se pode dizer a alguém com TDAH é: "Você não parece ter". Essa frase invalida o sofrimento de quem passa uma vida tentando se adaptar a um mundo que exige linearidade e foco constante. O TDAH não tem rosto, não tem aparência. É invisível aos olhos, mas real na mente. Outro erro comum é dizer: "Isso é falta de foco". O foco, na verdade, é uma das funções mais comprometidas, mas não por falta de capacidade, por falta de controle neural. Curiosamente, muitas pessoas com TDAH experimentam o oposto da desatenção, o hiperfoco. São períodos em que a pessoa mergulha profundamente em uma tarefa que a estimula, a ponto de perder a noção do tempo. Isso mostra que o problema não é o foco em si, mas a regulação dele. Outra frase destrutiva é: "Você só precisa se organizar". A desorganização é um dos sintomas centrais do TDAH, justamente porque as funções executivas, aquelas que permitem planejar, priorizar e concluir tarefas, são afetadas. Dizer isso é como pedir a alguém com miopia para enxergar melhor sem óculos. O que ajuda de verdade é oferecer estratégias e suporte. Listas de tarefas, alarmes, lembretes visuais e, acima de tudo, empatia. E talvez a mais dolorosa de todas: isso é falta de disciplina. Essa frase desconsidera completamente o funcionamento cerebral do TDAH. A disciplina, nesse contexto, exige um esforço mental muito maior do que o de uma pessoa neurotípica.
Cada tarefa simples pode parecer uma escalada. E quando o mundo insiste em reduzir esse esforço à preguiça, o peso psicológico se torna insuportável. Por outro lado, pequenas mudanças de atitude podem ter um impacto enorme. Em vez de dizer, você precisa se concentrar, diga, como posso te ajudar a se organizar melhor? Em vez de você é muito esquecido, diga, vamos criar um jeito de lembrar juntos? Essas frases acolhem, validam e constroem pontes. O TDAH tem tratamento. E a boa notícia é que com acompanhamento médico e terapêutico adequado, os resultados podem ser excelentes. O tratamento pode envolver medicamentos que atuam na dopamina e noradrenalina, ajudando o cérebro a funcionar de maneira mais equilibrada. Mas o tratamento não se resume a remédio. A psicoterapia, especialmente a terapia cognitivo-comportamental, ajuda a desenvolver estratégias práticas para lidar com a desatenção, a impulsividade e a autocrítica. O ambiente também conta. Escolas e locais de trabalho que compreendem o transtorno reduzem o estresse e aumentam a produtividade. É fundamental que familiares e amigos sejam aliados. O apoio emocional é parte do tratamento. Quando há empatia, o paciente sente menos culpa e mais segurança para buscar ajuda e se manter no acompanhamento. O TDAH não desaparece, mas pode ser controlado. E com o tempo, o que era dificuldade se torna aprendizado. A ciência tem mostrado avanços significativos. Hoje, sabemos que o TDAH é altamente hereditário, com base genética, e que há múltiplas formas de manifestação. Há casos em que predomina a desatenção, outros com mais impulsividade ou agitação. E há também os mistos. A identificação precoce é essencial, especialmente em crianças. O diagnóstico correto na infância evita anos de sofrimento escolar, bullying e baixa autoestima. Mas o diagnóstico tardio também é comum. Muitos adultos descobrem o TDAH depois de uma vida inteira se sentindo inadequados, quando finalmente entendem que o problema nunca foi preguiça, e sim uma diferença no funcionamento cerebral. Por isso, o primeiro passo é o conhecimento. Saber o que é, como se manifesta e o que não dizer. As palavras moldam o ambiente. Uma sociedade informada acolhe mais e julga menos. Quando entendemos o TDAH como uma condição médica, passamos a olhar para as pessoas com mais empatia e menos julgamento. Se você convive com alguém com TDAH, lembre-se, você pode ser parte da solução. Acolher, escutar e compreender são gestos que transformam o tratamento. E se você tem TDAH, saiba que o problema não define quem você é. Ele explica dificuldades, mas não limita potencial. Curta este vídeo, compartilhe com quem precisa entender mais sobre o TDAH e deixe nos comentários sua experiência. A troca de histórias ajuda a construir uma comunidade mais informada e empática. E lembre-se, informação pode salvar, mas tratamento só o médico pode dar.